O século perdido guarda muitos segredos e mistérios, como o que aconteceu com o Reino Antigo e quem foi Joy Boy. Mas um dos seus maiores mistérios é sobre a inicial D. Várias pessoas nascem com essa letra em seus nomes, mas ainda não sabemos praticamente nada sobre ela. Apenas que todos que têm o D em seus nomes são pessoas extremamente importantes. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar todos os membros do clã D. Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, o clã D, sem dúvidas, são os mais fortes e misteriosos da história. Todos eles possuem várias coisas em comum, e estão destinados a acabarem com a marinha e os governantes do mundo. E neste vídeo eu vou te mostrar todos os personagens que já apareceram do clã D. E antes de entrarmos no vídeo, eu só queria pedir para você deixar o seu like. É algo muito simples, mas que ajuda muito o canal. E então agora, vamos para o membro do clã D. Há muito tempo atrás, mais especificamente no século perdido, 20 reis se juntaram para derrotar um reino próspero, que ainda não teve o seu nome revelado, mas é mais conhecido como o Antigo Reino. Esses 20 reis destruíram o reino, assim se tornando os líderes do mundo, os deuses do mundo de One Piece. Esses 20 reis destruíram o reino antigo, assim se tornando os líderes do mundo, os deuses do mundo de One Piece. Esses 20 reis fundaram então o governo mundial e se tornaram a maior autoridade de toda a Terra, sendo os primeiros nobres mundiais a existirem. Depois dessa vitória, para continuar no poder e exercer a influência no mundo, todas as informações sobre esse século foram apagadas, assim como qualquer pessoa que saiba sobre esse tempo, assim criando o século perdido, para que ninguém nunca saiba o que realmente aconteceu nessa época. Por causa dessa lacuna na história, vários mistérios surgiram, e um dos mais importantes é quem foram o clã D. A inicial D é uma incógnita que sempre aparece no nome de algumas pessoas em específico e até agora o que ela significa é um mistério. Aqueles que carregam a letra D no seu nome estão sempre envolvidos nas maiores mudanças do mundo, como a queda dos imperadores ou até mesmo a criação de uma era inteira. Foram falados que os D, na verdade, são os inimigos naturais dos deuses do mundo, pessoas tão cruéis que fariam coisas terríveis. E é claro que essas histórias foram adulteradas com o tempo, mas uma coisa sempre permaneceu: eles são os inimigos dos deuses. Isso quer dizer que foram os membros do clã D que lutaram contra os 20 reis no século perdido, que mais tarde se tornaram os deuses do mundo. Mas, apesar de perderem, suas vontades continuaram sendo herdadas até os dias de hoje, e os membros do clã D continuam a nascer com um objetivo e uma determinação simples: derrotar os deuses do mundo. Atualmente existem 7 famílias com a inicial D em seus nomes, e sem dúvidas, uma das famílias mais importantes do clã D é a família Monkey D. A primeira e a pessoa mais velha que temos dessa família é o Monkey D. Garp. Garp é um marinheiro extremamente poderoso, que é conhecido como o herói dos fuzileiros navais por ter derrotado um dos maiores piratas de todo o mundo, o Rox de Zebek. Ele já recebeu várias vezes a promoção para se tornar um almirante, mas recusou todas as vezes porque, aceitando esse cargo, ele trabalharia diretamente para os nobres mundiais, e um D nunca aceitaria se subordinar a eles. Está praticamente implícito que o Garp é o pai de Monkey D. Dragon, apesar de que isso nunca foi confirmado. O Dragon, também sendo da família Monkey, ele também é um D. Além disso, ele é o líder do Exército Revolucionário, a maior força contra o governo mundial de todos os tempos. Os revolucionários foram criados com o único objetivo de destruir o governo mundial e acabar com os dragões celestiais. E em algum momento da história do Dragon, ele conheceu uma mulher ainda desconhecida e com ela ele teve um filho, que ganhou o nome de Monkey D. Luffy.
O Luffy, ainda criança, conhece o Shanks e come uma Akuma no Mi aparentemente comum de um dos seus baús de tesouros, mas que na verdade era a fruta de Joy Boy, transformando o Luffy no deus do sol Nika. E agora, passando para a próxima família, temos a Rox D. Com certeza, a família D mais perigosa que já ouvimos falar até esse ponto, sem dúvidas, é a família Rox, onde até o momento o único conhecido desta família é o lendário Rox de Zebek. O capitão dos Piratas Rox foi aquele que tinha em sua tripulação o Kaido, a Big Mom, o Barba Branca e o Shiki, todos sendo comandados por ele. O Rox de Zebek queria se tornar o rei do mundo, e para isso atacou a ilha de God Valley, conhecida como o paraíso dos nobres mundiais. Mas antes de cumprir o seu sonho, ele foi impedido por dois outros remanescentes do clã D, o Gold Roger e o Monkey D. Garp. Entrando agora na família Gold, o Roger é um remanescente da família Go, que também tem um D em seu nome, e mais tarde ele ficou reconhecido como o Rei dos Piratas por ser o único em 800 anos a dar uma volta no mundo e chegar na última ilha, onde ele encontrou o lendário tesouro One Piece. Depois que o Roger encontrou a última ilha, ele percebeu que chegou lá cedo demais, e descobrindo sobre Joy Boy e o século perdido, ele decidiu cumprir a vontade de Joy Boy. E sozinho, com suas últimas palavras, ele iniciou a grande era dos piratas, para que todos fossem ao mar em busca do grande tesouro One Piece. Assim, finalmente mandando para os mares aqueles que no futuro estão destinados a derrotar os deuses. O lendário Rei dos Piratas se casou e teve um filho com também uma das remanescentes de um clã D, a família Portigas D. A esposa do Roger era a Portigas de Road. Depois da morte do Roger, o governo mundial começou a sua busca pelo seu filho, já que eles não queriam que o sangue do Rei dos Piratas ainda existisse nesse mundo. E graças a um pedido feito ao Monkey D. Garp antes da sua morte, o velho marinheiro decidiu proteger o filho do Roger da marinha. E após a Road morrer por ter um parto anormal, já que ela segurou o Ace antes de nascer por 20 meses para que ninguém desconfiasse que ele era filho do Roger, o Garp o pegou e criou o pequeno Gold Ace, que mais tarde mudou seu nome para Portigas de Ace em homenagem à sua mãe. Assim, o Ace era o último remanescente tanto da família Gold quanto da família Portigas D. E quando ele morreu, essas duas famílias aparentemente deixaram de existir. E uma das próximas famílias que temos é a família Marshall D. Voltando um pouco no passado, antes mesmo da grande era dos piratas, Edward Newgate se encontra com uma pobre criança que pede para entrar em sua tripulação. Essa criança era ninguém menos que o monstro Marshall D. Tate, uma das maiores ameaças dos mares nos tempos atuais e um remanescente da família Marshall D. Ainda não sabemos quase nada sobre o passado do Tate, apenas sabemos que ele com certeza sabe de coisas demais sobre o mundo, provavelmente tendo informações de algo proibido do século perdido. O conhecimento do Barba Negra é tanto que ele descobriu uma forma de comer mais de uma Akuma no Mi sem sofrer nenhuma consequência aparente, algo que na teoria tiraria sua vida. Outra família que faz parte do clã dos D é a família Trafalgar D. No incidente da doença do chumbo branco, toda a sua cidade acabou sendo morta, e o Law foi o único sobrevivente de toda essa tragédia. O Law é o único remanescente vivo da família Trafalgar D, e por causa dessa sua infância problemática, ele acabou passando uma boa parte da sua vida com a família Don Quixote do Doflamingo. O irmão do Doflamingo, o Don Quixote Rocinante, mais conhecido como Corazon, foi a pessoa que salvou o garoto, o dando a Ope Ope no Mi e curando assim então a sua doença do chumbo branco. O Law tem um certo conhecimento sobre a vontade dos D, e o seu objetivo atualmente é descobrir tudo sobre essa letra misteriosa. E finalmente, a última família do clã D revelada até agora é a família Jaguar D.
Em Ohara existiram historiadores e arqueólogos que estavam atrás da verdade sobre o século perdido, e também do conhecimento para ler a escrita antiga dos poneglyphs. E eles conseguiram esse conhecimento, assim conseguindo descobrir boa parte do que aconteceu no século perdido. Uma dessas arqueólogas era Nico Robin, a que no futuro se tornaria uma chapéu de palha. E em um certo dia, a Robin conhece o Jaguar de Sal, um gigante que era um dos remanescentes da família Jaguar-J. O Sal é o único gigante até agora confirmado fazer parte do clã dos D, mostrando que outras raças também podem ter essa inicial. O Sal foi quem inspirou a Robin a continuar vivendo, depois que o governo mundial apagou a sua ilha do mapa. Ele a inspirou a continuar vivendo em busca de companheiros. E todos do clã D até agora já fizeram atos muito grandes que mudaram o mundo de alguma maneira. O Garp por ter sido o herói da marinha e ter derrotado o Rox. O Dragon por ter criado a maior organização contra o governo mundial. O Luffy por ter se tornado o Deus do Sol e que mudará o mundo permanentemente. O Rox por ter juntado uma tripulação de monstros que se tornaram os Imperadores dos Mares. O Roger por ter iniciado a grande era dos piratas. O Tite está cumprindo seus planos aos poucos e com certeza trará uma calamidade gigante para o mundo. O Lau foi aquele que criou o plano para derrotar o Kaido e é também aquele que provavelmente revelará o segredo dos D. A Roji escolheu dar a sua vida para que o seu filho Ace nascesse, o segurando na barriga por 20 meses. E o Ace foi o principal motivo da maior batalha até agora entre os piratas e a marinha. Todos eles foram importantes e mudaram o mundo de alguma forma. Mas agora eu também queria falar com vocês sobre alguns personagens que possuem muitas chances de também ser um D. E o primeiro que temos é o In-sama. O In é atualmente o governante do mundo que senta no trono vazio e que atualmente está no poder do governo mundial. E muito se teoriza sobre ele, até porque a gente não sabe praticamente nada. Mas uma ideia bem interessante que eu tenho é que o In é do clã D. Nem todos que vimos até agora com a inicial D eram pessoas boas. O Barba Negra e o Rox estão aí como exemplo. Então não são apenas pessoas que querem a liberdade que são os D. Aqueles que querem poder também podem fazer parte desse clã. E se você parar para perceber, o governo mundial busca a todo custo esconder o que aconteceu no século perdido, seja executando todos que saibam de algo ou simplesmente se livrando de todos aqueles que apenas querem pesquisar. E eu penso muito no porquê eles fazem isso. E uma justificativa para mim é que os 20 reis que derrotaram o antigo reino, na verdade, eram piratas. Pode não fazer sentido à primeira vista, mas tem um padrão que quase sempre se repete em qualquer ilha ou qualquer lugar que o Luffy vá. Sempre tem uma ilha ou um reino que vive em paz. Esse reino então é dominado por piratas que os escravizam ou simplesmente acabam com a sua paz e a sua liberdade, e então chega um salvador e salva o local, que na maioria das vezes é o Luffy. Seja em Arlong Park, em Alabasta, em Dressrosa, em Wano ou em vários outros arcos menores, isso sempre se repete. Mas e se isso também aconteceu no século perdido? O reino antigo vivia em paz, vieram os 20 reis, que na verdade eram piratas, o destruíram e tiraram a sua paz. Mas eles ainda não foram salvos. Para isso, o Luffy precisa destruir o governo mundial. Os 20 reis serem piratas é algo que, querendo ou não, desestabilizaria todo mundo. As pessoas perceberiam que os nobres mundiais, que são descendentes desses 20 reis, na verdade são descendentes de piratas. Isso criaria uma rebelião, o que resultaria no fim dos nobres e do governo. É por isso que eles escondem tanto o passado. Além disso, tem várias outras provas, como o tributo celestial que o governo cobra, que é exatamente a mesma coisa que os piratas fazem com as ilhas que eles dominam. Mas eu não quero me estender nesse assunto.
O ponto é se os nobres mundiais são descendentes de piratas e o Win é o atual líder do mundo, as chances dele ser um D aumentam muito, já que a maioria dos D são piratas. Eles não têm uma ligação tão direta assim, mas fica muito mais fácil você imaginar o Win sendo um D com os 20 reis sendo piratas do que como está agora. Outro personagem que também tem muita chance de ser um D é o Shanks. O Shanks é um dos maiores piratas do mundo e tem um dos mais poderosos haki do rei de toda a história, se ele não for o mais poderoso. E já foi revelado que um haki do rei é herdado de pai para filho. E um haki tão forte assim simplesmente não nasce do nada. É por isso que muitos acreditam que o Shanks na verdade é filho do maior pirata dos mares até agora, o Rox de Xebec. Das várias provas, a idade do Shanks bate justamente com a era do Rox, o local onde ele foi encontrado estando dentro de um baú do tesouro em God Valley logo depois do incidente em que o Rox foi derrotado, também não pode ter sido simples coincidência. Além disso, o Rox, em várias línguas, se assemelha muito à palavra vermelho, que é justamente a marca registrada do Shanks, e é por isso que o nome do Shanks pode ser Rox de Shanks, mas mesmo que ele não seja filho do Rox, nada impede que ele ainda seja um D. Pode existir muito mais famílias com essa inicial do que apenas essas 7 confirmadas até agora. Mas bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixe um seu like que isso ajuda muito o canal e não custa nada para você. Também, se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, todo vídeo novo vai chegar aí para você e você não vai perder nenhum. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!